para transformar homens e mulheres de Deus fiéis, escolhidos pelo Senhor para serem guerreiros de fogo treinados. Primeiramente, esse homem e essa mulher, eles precisam passar pelos 7 níveis de treinamento espiritual. O primeiro é a humilhação, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, Tiago capítulo 4, versículo 10, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e 2 Crônica capítulo 7, versículo 14. 2. Tentação, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Tiago capítulo 1, versículo 12 a 15. Provação, Isaías capítulo 48, versículo 10 e 11. Tribulação, Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5. E Romanos capítulo 8, versículo 28. Capacitação, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Disciplina, Hebreus capítulo 12, versículo de 5 a 10, e unção de poder, sabedoria e conhecimento. Lucas capítulo 24, versículo 49, e primeira carta de João capítulo 2, e os versículos 20 e 27. Para se entrar, amados, no mundo espiritual, que possui 3 dimensões, a dimensão do homem, a dimensão dos demônios e a dimensão de Deus. Não se pode entrar de qualquer jeito. Porque quem está morto, ferido e doente espiritualmente, ele está incapacitado, impossibilitado de lutar com esses seres contrários ao reino de Deus, porque eles não são de brincadeira. Eles ainda possuem força e poder. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura te apresentar a Deus aprovado, um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra de Deus, amado, ela diz em Isaías 49, versículo 12, que Deus fez a nossa boca uma espada aguda. Jesus, ele diz em Lucas capítulo 21, versículo 15, que ele nos deu boca e sabedoria. E o apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz, estejais sempre preparados. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo lhe diz que a pessoa tem que ser apta a ensinar. Ou seja, a pessoa tem que ter domínio de conhecimento e sabedoria. Ou seja, é uma habilidade que a pessoa tem de explicar, de pregar e de se expressar, que deixa os adversários sem noção, sem ação e reação. Era por isso que Jesus, a resposta de Jesus era extraordinária. Ela deixava os adversários calados pela sua expressão máxima de sabedoria, de conhecimento e de domínio da espada de fogo que é a palavra de Deus.